olhada então em alguns números aí, especialmente sobre os efeitos do portalupismo. Olha só que bonito isso, Prates. 4 jogos, 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Depois daquela vitória magra por 1-0, uma goleada atrás da outra. Goleou o Bahia, goleou o Defensa e agora goleia o São Paulo. 15 gols marcados, 2 gols sofridos, Prates. É um belo começo, né, Bruno? O Renato, claro que a gente já discutiu aqui como que é a figura do Renato, o personalismo do Renato, como ele gosta dos holofotes todos voltados para ele, mas não tem como a gente não falar do trabalho do Renato nesse início no Flamengo, né? São números que chamam muito a atenção e a maneira que o time tem construído as vitórias também tem chamado muito a atenção, né? Tirando aquela estreia que foi mais difícil contra o Defensa e Justiça, que é um bom time, Florencio Varela, aquele 1-0 do Michael, em que o Diego Alves evitou o pior para o Flamengo. Depois um 5-0 contra o Bahia em Salvador, 4 gols no Defensa em Brasília, e esse 5-1 contra o São Paulo ontem, na maneira que foi construído o 5-1, né? O time sai de 1-0 contra em 22 minutos para marcar 5 vezes. Então é um começo muito bom do Renato. A gente percebe que em relação à mudança de ambiente, em relação a notícias positivas, tudo isso o Renato tem trabalhado muito bem e ele sabe, ele é muito experiente, vivido no futebol, que claro que a empolgação, a euforia para a frustração sempre é uma linha muito tênue, mas é um começo muito bom. Eu acho que nem nos sonhos do Renato ele imaginava um começo tão bom no Flamengo como essa primeira semana dele como técnico da equipe. Bom, aí é o seguinte, ó, virou passeio, lembrando então o que aconteceu no jogo entre Brasil e Alemanha, o famoso 7-1. O Flamengo fez então 5 gols em 22 minutos no São Paulo. Naquela tarde trágica no Maracanã, foram 5 gols em 18 minutos e 3 gols, claro, do Bruno Henrique em 7 minutos ontem no Maracanã. O Prates, o que o Crespo vai fazer, ou como o Crespo vai equilibrar esse elenco, hein? Porque ele tem agora a Copa do Brasil contra um Vasco. Fala Nação, fiquem agora com um pouco da coletiva do técnico, Renato Gaúcho. Canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. 100% de aproveitamento em 4 jogos. E você já tem um dos começos mais vitoriosos de treinadores na história do Flamengo. Esperava um começo tão avassalador? Boa noite a todos. A gente trabalha para isso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, se a gente vai ter sucesso logo no início, se vai ter insucesso, mas eu acho que o objetivo é sempre buscar as vitórias. Eu tive a vantagem de chegar no Flamengo e conhecer praticamente quase que 100% do grupo, e isso é uma vantagem muito boa para o treinador, do que ele perder tempo em conhecer o grupo dele. São jogadores a nível de seleção, sempre falei que o grupo do Flamengo é muito bom, muito forte. Eu acho que o mais importante de tudo é que eles estão acreditando no trabalho da comissão. E com isso, juntinhos, trabalhando, a gente vai buscando os resultados. Fico feliz por esse início muito bom. 4 jogos, 4 vitórias. E é sempre bom você vencer, porque isso dá uma tranquilidade para você trabalhar, dá uma confiança muito grande para o grupo. A gente vai trazendo mais do que nunca o nosso torcedor para o nosso lado. E o que eu falei, mais importante, dar confiança, porque nós temos 3 competições dificílimas. E Flamengo é Flamengo, né? Sabe que a cobrança é muito grande. Mas essas vitórias têm dado uma tranquilidade para a gente trabalhar, volto a repetir, para que a gente possa jogar, digamos assim, um pouquinho mais tranquilos nos próximos jogos, mas sempre com a responsabilidade de buscar as vitórias. Marcos Vinícius, canal Tudo pelo Flamengo. Renato, boa noite e parabéns pela vitória. Até o início do segundo tempo, o time não vinha conseguindo manter a intensidade dos últimos 2 jogos coletivamente. A entrada do Michael, mais uma vez, deu início na construção de uma goleada. Já podemos dizer que o Michael virou o seu amuleto? Eu acho que o importante é o treinador dar moral para todos os jogadores, né? Quando cheguei aqui, o Michel estava um pouquinho desacreditado, ele, o próprio Vitinho. Converso bastante com os 2 jogadores. Fico feliz que eles voltaram a reencontrar o futebol deles, até porque eles não chegaram à toa no Flamengo. Para o treinador, fica até difícil escalar a equipe do Flamengo pela qualidade do grupo, pela qualidade dos jogadores. Você vê que o Michel, nos últimos 2 jogos, ele entrou muito bem e entrou no lugar do Everton. O Everton é um jogador muito inteligente, um jogador a nível de seleção, com características diferentes. Então é importante para o treinador ter esse tipo de jogadores no grupo, que no momento que a gente quer mudar
alguma coisa durante a partida, a gente tem características de jogadores diferentes. E é o que tem acontecido. O Everton é um jogador que pensa mais, o Michel é um jogador de velocidade. Então é importante você ter esses dois tipos de jogadores para uma posição. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. Na próxima quinta-feira, o Flamengo encara o ABC no Maracanã pela Copa do Brasil. E logo em seguida, no domingo, vai até São Paulo encarar o Corinthians pelo Brasileiro. Diante do desgaste do calendário, é possível que alguns jogadores sejam poupados contra o ABC no meio da semana? Essa pergunta, mais ou menos, é quase igual a outra, mas eu acho engraçado esse tipo de pergunta, sabe? Porque é muito boa a pergunta, mas eu acho engraçado pelo seguinte. Da noite para o dia, assim, as opiniões elas mudam numa velocidade. Por exemplo, se eu poupar, eu sou criticado, porque eu poupei. Agora, muitos jornalistas falam que tem que poupar porque tem jogador cansado, não pode aguentar todos os jogos. Aí eu pergunto, e aí? O que vocês querem? Aí eles vão falar, não, o treinador é você é pago para isso. Beleza, a responsabilidade é minha. Mas é para você ver. Você poupa alguns jogadores, poupa a equipe principal, você é criticado. Você coloca a equipe principal para jogar e não tem o resultado, perde o jogador machucado, você é criticado porque você não poupou a equipe. É difícil ser jogador. Mas é por isso que falo. Deixa para mim, que eu sei o que eu faço, vou pensar, e quinta-feira vamos ver a equipe que joga. Parabéns para o grupo, para todo mundo. Até porque eles fizeram por merecer. Então é continuar trabalhando em busca das vitórias. Obrigada, Renato. Boa noite para você. Parabéns novamente.